Eu nunca imaginei que o homem que me ensinou a dar os primeiros passos seria o mesmo a me empurrar de uma escada de hospital. Tudo aconteceu diante dos olhos da minha mãe e da minha irmã, e o que elas fizeram depois foi ainda mais cruel. Durante anos, eu fui a filha ignorada, a que sempre levava a culpa, a que ninguém defendia. Mas naquele dia, a verdade veio à tona da forma mais dolorosa possível. Uma câmera registrou tudo, e o que estava escondido na minha família finalmente veio à luz. Quer saber como uma queda mudou completamente minha vida e revelou quem realmente eram as pessoas dentro da minha casa? Então assista até o final, porque o que aconteceu depois foi muito pior do que qualquer empurrão. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Amanda, e até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto o toque frio do corrimão de metal escorregando das minhas mãos. Era fim de tarde no Hospital Santa Elisa, e o cheiro de desinfetante misturado ao eco dos passos no corredor ainda me persegue nos pesadelos. Eu estava lá por causa da minha avó, internada havia dias. Ela sempre fora a única pessoa da família que me olhava com carinho verdadeiro. Meu pai dizia que eu era dramatizadora, minha mãe me chamava de ingrata, e minha irmã, Bianca, fazia questão de rir de tudo que eu fazia, mesmo quando eu estava certa. Naquele dia, eu não imaginava que um simples desentendimento terminaria com meu corpo arremessado escada abaixo. As coisas começaram a piorar depois que a avó adoeceu. As visitas ao hospital se transformaram em um desfile de aparências. Minha mãe chegava maquiada, meu pai de terno, e Bianca com aquele falso sorriso de quem queria ser notada. Eu, por outro lado, me sentava ao lado da cama da avó, conversando baixinho, tentando esconder o medo de perdê-la. Ela segurava minha mão e dizia: "Você é a única luz nessa casa, Amanda. Nunca deixe que te apaguem." Eu não sabia, mas aquelas seriam as últimas palavras de ternura que ouviria por muito tempo. No dia do acidente, eu cheguei mais cedo ao hospital. Levei flores e algumas fotos antigas para mostrar à avó, mas ela dormia. Quando meus pais e Bianca chegaram, notei o clima estranho. Nenhum deles me cumprimentou. Bianca lançou um olhar enviesado e cochichou algo para minha mãe, que sorriu de canto. Durante a conversa no quarto, meu pai mencionou algo sobre resolver logo o assunto das joias da vovó. Fingi não ouvir, mas Bianca respondeu em voz alta: "Aquela pulseira de ouro é minha." A vovó sempre disse. Meu pai concordou com a cabeça. Faz sentido. Você é quem mais se parece com ela. Senti o sangue ferver. Ela está viva. Retruquei, controlando a voz. E vocês estão aqui falando como se ela já tivesse partido. Minha mãe me olhou com desprezo. Amanda, nem aqui você consegue se comportar. A discussão se intensificou. Eu me levantei, dizendo que iria embora. Bianca me seguiu, debochando. Dramática como sempre, murmurou. No corredor, meu pai se aproximou, o semblante carregado. Volta aqui, menina. A gente não terminou essa conversa. Já terminou sim, pai. Eu não vou participar de mais uma cena dessas. Foi quando ele segurou meu braço com força. Você sempre foi a vergonha dessa família. Tentei me soltar, mas ele me empurrou contra a parede. O impacto doeu. Bianca riu, e minha mãe, parada alguns metros atrás, observava sem intervir. Eu virei as costas e caminhei rapidamente até a escada lateral, queria evitar o elevador, evitar olhares. Ouvi passos atrás de mim, apressados. Meu coração acelerou. Quando alcancei o primeiro lance de escadas, senti a presença dele logo atrás. Pai, me deixe em paz, pedi, sem coragem de olhar. Mas ele não respondeu. Apenas uma respiração pesada e um murmúrio baixo: "Você não deveria ter falado nada." Antes que eu pudesse reagir, senti as duas mãos dele empurrando com força minhas costas. O ar me faltou. O tempo pareceu desacelerar. Vi os degraus se aproximando em flashes, o concreto, o corrimão, o som seco do meu corpo batendo contra o chão. Fiquei ali, imóvel, o gosto metálico do sangue na boca.
A dor se espalhou, mas foi o que ouvi depois que me destruiu. O riso abafado de Bianca ecoando e a voz fria da minha mãe dizendo, quase satisfeita, agora sim ela vai aprender a ficar no lugar dela. Enquanto o mundo girava e minha visão escurecia, vi uma silhueta se aproximando, uma enfermeira. Antes de desmaiar, percebi o brilho vermelho de uma câmera piscando no alto da parede. Quando recobrei a consciência, tudo o que consegui enxergar foram luzes fortes e vultos se movendo rapidamente. Um som contínuo, talvez de um monitor cardíaco, me mantinha presa à realidade. A dor vinha em ondas, queimando cada parte do meu corpo. Ouvi vozes distantes, mas reconheci uma delas de imediato, a de Bianca. Eu tentei segurar ela, juro. Dizia, chorando teatralmente. Outra voz, fria e conhecida, respondeu, a culpa não foi sua, filha. A Amanda sempre foi desajeitada. Tentei mover a cabeça, mas uma dor aguda me paralisou. Meus lábios estavam secos, e o gosto metálico de sangue permanecia. Quando meus olhos finalmente focaram, vi uma enfermeira ao meu lado. Ela tinha expressão séria, olhar atento. Calma, Amanda. Você está segura agora. Sou a enfermeira Marlene, disse em tom firme. Não tente se mexer ainda. Segura não era a palavra certa. Segura de quem? Do meu próprio pai? Da minha família? Marlene olhou discretamente para o teto, e percebeu que ela fitava, uma pequena câmera no canto da parede, com a luz vermelha piscando. Está tudo registrado, ela murmurou baixo, apenas para mim. Aquelas 3 palavras foram o único consolo que encontrei antes de apagar novamente. Horas depois, acordei em um quarto particular, o corpo pesado e enfaixado. O médico explicou que eu tinha 2 costelas quebradas, uma fratura no punho e uma concussão moderada. Tentei perguntar sobre minha família, mas ele apenas desviou o olhar. Eles estão lá fora, disse. Mas talvez seja melhor descansar antes de receber visitas. Não demorou muito para que a porta se abrisse. Minha mãe entrou primeiro, com um buquê de flores brancas e um sorriso ensaiado. Logo atrás, meu pai, com expressão de falsa preocupação, e Bianca, com os olhos secos e o mesmo ar de deboche. Que susto você nos deu, disse minha mãe, sentando-se na poltrona ao lado da cama. Ainda bem que não foi nada grave. Nada grave. Eu quis rir, mas o riso virou dor. Você me empurrou, murmurei, olhando diretamente para o homem que eu ainda chamava de pai. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele me encarou com o mesmo olhar gélido de sempre, como se eu fosse apenas um incômodo. Amanda, por favor, minha mãe interrompeu rapidamente, o médico disse que você está confusa. Bateu a cabeça. Você deve ter se desequilibrado. Eu lembro, e insisti. Lembro das suas mãos nas minhas costas. O olhar dele endureceu. Já chega. Você está delirando. A enfermeira ouviu errado, ou está inventando. Bianca fingiu enxugar uma lágrima. Pai, não briga com ela. Ela tá abalada. Marlene entrou no quarto nesse instante, quebrando o clima pesado. Visitas curtas, por favor, disse, fria. A paciente precisa descansar. Meus pais se levantaram, mas antes de sair, minha mãe se inclinou sobre mim. Não crie confusão, Amanda. Sua palavra não vale nada contra a dele. Quando a porta se fechou, senti o coração disparar. Marlene se aproximou e falou baixinho, eu vi as imagens. Pausou. E já garanti que elas sejam salvas. Meu corpo inteiro estremeceu. Então está tudo gravado? Sussurrei. Ela concordou. E já comuniquei à administração. Mas, se quiser seguir adiante, prepare-se. Sua família vai tentar inverter a história. No fim da tarde, um policial apareceu no quarto. O crachá dizia Sargento Lima. Preciso registrar seu depoimento, disse, abrindo um bloco de anotações. Mas, antes, quero que saiba que o hospital já forneceu a gravação. Contei tudo, o empurrão, o riso da Bianca, o olhar satisfeito da minha mãe. O policial ouvia atentamente, anotando cada detalhe.
Quando terminei, ele respirou fundo. Isso é grave, Amanda. Mas quero ser honesto com você. Seu pai tem influência. Ele vai tentar transformar isso num acidente. Marlene estava ao meu lado e respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A câmera mostra claramente o empurrão. Não há o que negar. O sargento concordou, com expressão séria. Então é questão de tempo até isso ir parar na delegacia. Quando ele saiu, o medo me tomou por inteiro. Eu sabia que, a partir daquele momento, não havia volta. Meu pai não deixaria barato. Naquela noite, o corredor do hospital parecia mais silencioso que nunca. Ouvi passos distantes, depois a voz de Bianca, rindo em tom baixo. Ela vai se arrepender de abrir a boca, disse. Meu coração gelou. Eu sabia que aquela não seria apenas uma briga de família. Era o início de uma guerra. Na manhã seguinte, acordei com o som da porta se abrindo. O quarto estava banhado pela luz pálida do amanhecer, e por um instante, senti um breve alívio, até ouvir a voz dele. Precisamos conversar, Amanda. Meu pai entrou, acompanhado de minha mãe e Bianca. O silêncio que antecedeu suas palavras foi mais ameaçador do que qualquer grito. Minha mãe trazia uma pasta nas mãos e um sorriso falso, do tipo que ela usava quando queria disfarçar o veneno. O hospital precisa de alguns documentos para o seguro, começou, com voz mansa. Só assine aqui e tudo se resolve. Olhei para os papéis sobre a mesa e percebi que não era apenas um formulário. Eram declarações. Acidente doméstico. Queda acidental. Sem terceiros envolvidos. Eu não vou assinar, respondi firme, mesmo com a voz trêmula. Meu pai se aproximou da cama, e por um segundo, seu olhar endureceu. Você não tem ideia do que está fazendo. Está colocando toda a família em risco. Eu estou contando a verdade. O coração batia acelerado, mas continuei. O Senhor me empurrou. E agora quer me fazer mentir? Ele riu, um som curto e amargo. Amanda, você sempre teve mania de drama. Acha que alguém vai acreditar que um pai empurrou a própria filha? Antes que eu respondesse, a porta se abriu. Enfermeira Marlene entrou, acompanhada do sargento Lima. Talvez acreditem quando virem o vídeo, disse o policial, frio. O semblante do meu pai empalideceu. Ele tentou disfarçar, mas o controle escorregava de suas mãos. Que vídeo? Perguntou, forçando uma risada. A gravação da escada, respondeu Marlene. Já foi encaminhada à administração e à delegacia. A tensão tomou o quarto. Bianca olhou para o pai, pálida. Minha mãe largou a pasta no chão, tremendo. Isso é absurdo, ela disse, com a voz falhando. Deve ter algum engano. O sargento abriu o bloco de anotações. Senhor Roberto, o senhor está sendo intimado a prestar depoimento ainda hoje. Meu pai manteve a postura, mas o suor em sua testa o denunciava. Claro. Farei questão de esclarecer tudo. Quando eles saíram, minha mãe ficou por último. Aproximou-se da cama e, num sussurro quase imperceptível, disse: Você não sabe o que começou, Amanda. Naquele instante, entendi que não se tratava apenas de justiça. Era sobre romper o ciclo de medo que minha família cultivava desde sempre. Horas depois, Marlene retornou. Sentou-se ao lado da cama e cruzou as mãos. O vídeo é claro, Amanda. Mostra seu pai empurrando você. Sua mãe e sua irmã aparecem logo em seguida, olhando sem fazer nada. O caso já está com a delegacia da mulher. Senti as lágrimas subirem, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, a verdade estava do meu lado. O Sr. Lima me disse que sua avó ainda está internada, continuou ela. Está fora de perigo, mas não sabe o que aconteceu. Quer vê-la? Concordei. Algumas horas depois, me levaram de cadeira de rodas até o quarto dela. Quando entrei, minha avó sorriu, fraca, mas genuinamente. Minha menina, murmurou. O que houve? Sentei ao seu lado e, por alguns segundos, pensei em mentir, poupá-la.
mas cansei de mentiras. Foi o pai, vó. Ele me empurrou. A mamãe viu. Bianca riu. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu sabia que algo ruim ia acontecer. Seu pai tem o mesmo temperamento do meu marido, o mesmo orgulho, o mesmo veneno. A enfermeira a chamou para os exames, e fiquei ali sozinha, sentindo um misto de dor e coragem. No fim da tarde, o advogado do hospital me visitou. O vídeo foi entregue à polícia e protocolado oficialmente, disse ele. Mas sua família está tentando recorrer, dizendo que a câmera foi adulterada. Claro que tentariam. Eles jamais aceitariam perder o controle. A senhora quer representar oficialmente contra o seu pai? Perguntou ele. Olhei pela janela, o sol se escondendo atrás dos prédios. Pensei em tudo, em cada humilhação, cada palavra dura, cada vez que fui silenciada. Quero, respondi. E não volto atrás. À noite, recebi uma ligação anônima. A voz era inconfundível. Você vai se arrepender, Amanda, sussurrou Bianca. Papai vai acabar com você. Desliguei sem responder. Meu corpo tremia, mas algo dentro de mim, pela primeira vez, se mantinha firme. Eu não era mais a filha que aceitava tudo calada. Marlene apareceu pouco depois, trazendo uma pasta. Isso chegou da delegacia, disse, entregando-me. O processo foi aberto oficialmente. Seu pai será interrogado amanhã. Olhei para o papel e senti o peso daquelas palavras, tentativa de homicídio qualificado. Por trás do medo, algo novo nascia, uma força que eu não sabia que possuía. A cada batida do meu coração, uma certeza crescia, não importava o que tentassem fazer, eu não iria mais me calar. 2 dias depois, meu quarto de hospital já não era apenas um local de recuperação, era um campo de batalha silencioso. Enfermeiros entravam e saíam, policiais apareciam com relatórios, e jornalistas começaram a rondar a portaria do hospital. A história tinha vazado. No início, pensei que fosse apenas boato. Mas quando vi minha foto em um portal de notícias com a manchete "Diretor de empresa é acusado de agredir a própria filha", percebi que o escândalo havia ganhado vida própria. Meu pai, homem respeitado na cidade, com amigos influentes e negócios em todo o estado, agora era alvo de olhares e perguntas. Mas, como sempre, ele não recuou. No mesmo dia, uma nota oficial foi divulgada pela assessoria da família. A família Rodrigues lamenta o mal-entendido ocorrido. Amanda sofreu um acidente, em razão de seu estado emocional fragilizado, fez declarações equivocadas. Ao ler aquilo, senti um nó no estômago. Eles não apenas negavam o que havia acontecido, me chamavam de desequilibrada, novamente. Eles estão fazendo o que sabem melhor, disse a enfermeira Marlene, tentando me consolar. Inventando versões até que alguém acredite. Mas o que eles não sabiam é que a verdade já tinha mais testemunhas do que imaginavam. A equipe de enfermagem havia prestado depoimento confirmando o comportamento suspeito do meu pai e o riso de Bianca logo após a queda. O caso estava tomando forma. Mesmo assim, a pressão era sufocante. Recebi ligações de números desconhecidos, mensagens ameaçadoras, e até mesmo meu chefe, envergonhado, avisou que a empresa estava sendo pressionada a me afastar temporariamente. Seu pai é cliente importante, ele disse. Estamos numa posição delicada, Amanda. Eu desliguei antes de ouvir o resto. Naquela mesma tarde, Marlene apareceu com uma mulher que se apresentou como delegada Patrícia Mendes, da Delegacia da Mulher. Ela tinha olhar firme e voz calma, mas com uma autoridade que impunha respeito. Amanda, eu vi as imagens. São claras. Seu pai não apenas te empurrou. Ele esperou o momento em que vocês estavam sozinhos. Isso muda tudo. Quer dizer que ele planejou? Perguntei, sentindo a garganta fechar. Não posso afirmar com certeza, mas há indícios de premeditação. A palavra ecoou na minha mente, premeditação. Antes de sair, a delegada me entregou um cartão. Eu sei que sua família é influente. Mas não se preocupe. Há provas demais para que abafem isso. Aquelas palavras me deram um breve conforto.
Mas a noite trouxe novos fantasmas. Recebi uma mensagem da minha mãe no celular: "Pare com isso, Amanda. Você está destruindo sua própria família. Seu pai está sofrendo. Bianca não sai do quarto. Pense no que está fazendo." Meu corpo inteiro tremia. Eu relia cada frase e me perguntava como alguém podia distorcer tanto a realidade. Sofrendo? Ele tinha me deixado quase sem vida no chão. Decidi desligar o celular. Pela primeira vez em anos, o silêncio me pareceu seguro. 2 dias depois, a advogada nomeada pelo Ministério Público me visitou. Chamava-se doutora Helena Prado. Era jovem, mas seu olhar firme me transmitia confiança. "O inquérito está forte", disse ela, abrindo uma pasta cheia de documentos. A perícia confirmou que o empurrão foi proposital. E temos o depoimento de 4 profissionais do hospital. "E minha família?" Perguntei, sem conseguir evitar o medo. "Estão tentando alegar desequilíbrio emocional da vítima." Ela suspirou. "Um clássico. Mas a gravação destrói essa versão." A doutora Helena permaneceu comigo por quase 1 hora, explicando cada detalhe do processo. Quando ela saiu, Marlene ficou um instante parada à porta. "Você está preparada para o que vem, Amanda?" perguntou. "Acho que nunca estive. Mas não tenho mais escolha." Na manhã seguinte, recebi uma visita inesperada. Era minha tia Rita, irmã da minha mãe. Não a via havia anos, desde que ela rompeu com a família por causa de um desentendimento antigo. "Fiquei sabendo", disse, sentando-se ao meu lado. "E quero que saiba que acredito em você. Sempre soube que havia algo errado naquela casa." Suas palavras foram um bálsamo. Ela me contou que, quando éramos crianças, já percebia como meu pai me tratava diferente. Que a mãe fazia vista grossa. Que Bianca sempre foi encorajada a me humilhar. "Eles criaram uma narrativa de perfeição", disse. "E você foi o preço." Nos dias seguintes, minha recuperação física avançava, mas a emocional ainda era uma ferida aberta. Às vezes eu sonhava com a escada, com o som da risada da Bianca. Acordava suando, o corpo trêmulo. Mas toda vez que eu via Marlene entrar no quarto, firme, com seus relatórios e seu olhar de quem não se deixava intimidar, eu lembrava que não estava mais sozinha. No final daquela semana, a notícia saiu nos telejornais: empresário Roberto Rodrigues é indiciado por tentativa de homicídio contra a filha. Assisti a matéria em silêncio. Pela primeira vez, o peso que me acompanhava desde a infância parecia começar a se soltar dos meus ombros. A guerra estava longe de acabar, mas, pela primeira vez, eu sentia que o medo tinha trocado de lado. O dia da audiência chegou antes que eu me sentisse pronta. As semanas de espera foram um misto de ansiedade e medo. Eu já conseguia andar sem muletas, mas as cicatrizes internas ainda ardiam. Quando entrei no Fórum Central de São Paulo, o ar parecia mais pesado do que nunca. O burburinho dos jornalistas, o clique incessante das câmeras e os olhares curiosos me fizeram lembrar que, a partir daquele momento, minha dor se tornará pública. Doutora Helena caminhava ao meu lado, segura, profissional. "Lembre-se, Amanda, você não precisa provar que é boa filha. Só precisa dizer a verdade", sussurrou, antes de entrarmos na sala de audiências. O ambiente era frio e impessoal. Meu pai já estava lá, impecável no terno cinza, com a expressão de quem estava apenas participando de mais uma reunião de negócios. Ao lado dele, minha mãe evitava me olhar. Bianca, vestida de branco e com o semblante abatido, parecia pronta para encenar a vítima perfeita. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O silêncio foi quase solene. O promotor apresentou as provas, o vídeo da escada, os depoimentos das enfermeiras, o laudo pericial e até os relatórios psicológicos que demonstravam o padrão de manipulação familiar. A imagem do empurrão foi exibida em uma tela. O som abafado do meu corpo batendo nos degraus ecoou pela sala. Por alguns segundos, ninguém respirou. Meu pai manteve o rosto imóvel, mas suas mãos tremiam. Bianca desviou o olhar. Minha mãe chorava discretamente, tentando comover quem estivesse por perto.
A gravação fala por si só, disse o promotor, firme. Não há dúvida de que a vítima foi atacada. O advogado de defesa, um homem de fala mansa, tentou inverter o jogo. Excelência, meu cliente é um homem respeitado, conhecido por sua integridade. Foi um acidente trágico, potencializado por uma briga emocional. Amanda tropeçou, e o contato físico foi interpretado de forma errada. Aquelas palavras me atravessaram como facas. Eu queria gritar, mas respirei fundo. Doutora Helena tocou meu braço discretamente, me lembrando de manter o controle. Quando chegou minha vez de falar, o juiz pediu que eu me aproximasse. O microfone captava até o som da minha respiração. Conte ao tribunal o que aconteceu naquele dia, senhorita Amanda. Olhei para frente. Meu pai estava a menos de 3 metros de mim, o mesmo homem que um dia eu chamara de herói. Ele me empurrou, comecei, a voz firme apesar do tremor. E o fez porque não suportava me ver contrariá-lo. Sempre foi assim. Ele decidia o que eu devia sentir, dizer, ser. Naquele dia, eu apenas disse que ele estava errado. E ele me calou da forma que sabia, com violência. O juiz observava atentamente. E sua mãe e sua irmã? Perguntou. Viram tudo. A Bianca riu. Minha mãe aprovou com um olhar. O murmúrio se espalhou pelo tribunal. A verdade nua e crua estava exposta. Quando Bianca foi chamada para depor, assumiu seu papel de mártir. Chorou, soluçou, jurou que eu sempre fui instável e que meu pai apenas tentou me segurar. Mas o promotor exibiu outro ângulo da filmagem, um em que ela e minha mãe apareciam observando, sem reação, e logo depois trocando um olhar cúmplice. A encenação dela desmoronou. Bianca perdeu o controle, gritando que eu estava destruindo a família. Você sempre quis tirar o papai de mim. Berrou, antes de ser retirada da sala. Meu pai, por sua vez, manteve-se calado até o fim. Quando foi questionado, disse apenas, fui um pai severo, não criminoso. Minha filha distorce tudo o que viveu. Mas o juiz parecia já ter formado sua convicção. As provas eram irrefutáveis. Ao encerrar a sessão, ele anunciou que o caso seria encaminhado ao Ministério Público com indiciamento formal por tentativa de homicídio qualificado, agravado por laços familiares. Saí da sala sentindo o coração bater forte, as pernas trêmulas. Lá fora, os repórteres cercavam a escadaria do fórum. As perguntas vinham de todos os lados. Amanda, o que você diria ao seu pai? Você acredita em perdão? Vai processar sua família? Não respondi nenhuma. A verdade já falava por mim. Mais tarde, em casa, minha tia Rita me esperava com um jantar simples. Você foi corajosa, disse, servindo o prato. Hoje, o país inteiro viu o que essa família tentou esconder por anos. Sorri, cansada, mas aliviada. Pela primeira vez, não me senti pequena. Alguns dias depois, soube que meu pai havia pago fiança e respondia em liberdade. Bianca desapareceu das redes sociais. Minha mãe, segundo os jornais, preferiu o silêncio. Mas eu sabia que o silêncio dela nunca fora arrependimento, era orgulho ferido. Naquela noite, sentei na varanda, olhando o céu escuro sobre São Paulo. Pensei em tudo que havia perdido, e no que finalmente estava conquistando, a minha voz. Ainda não era o fim da história, mas pela primeira vez em 30 anos, eu podia respirar sem medo. O julgamento final aconteceu 2 meses depois da audiência. O processo havia ganhado atenção nacional, e o nome da minha família, antes sinônimo de prestígio, agora era manchete nas páginas policiais. Eu não buscava vingança, queria apenas que a verdade prevalecesse. E ela prevaleceu. Naquela manhã, o fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos e até pessoas que nunca me conheceram, mas diziam se identificar com a minha história. Eu entrei de cabeça erguida, acompanhada da doutora Helena e da delegada Patrícia. Meu pai, ao contrário, parecia menor. Os ombros curvados, o olhar cansado. O homem poderoso que um dia me amedrontara agora não passava de um homem comum tentando esconder o fracasso.
O juiz leu a sentença com voz firme e pausada, considerando as provas, os depoimentos e a clara intenção de causar dano físico, condena o réu Roberto Rodrigues a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. Meu pai permaneceu imóvel, mas sua mandíbula trincada denunciava o ódio que sentia. Minha mãe, sentada na segunda fileira, levou as mãos ao rosto e começou a chorar, não de arrependimento, mas de vergonha. Bianca não compareceu. Quando a sessão foi encerrada, o juiz me olhou e disse algo que jamais esquecerei: a verdade às vezes demora, senhorita Amanda, mas quando chega, traz consigo a liberdade. Eu saí do tribunal sentindo as pernas trêmulas, mas o peito leve. Do lado de fora, os flashes das câmeras não me incomodavam mais. Pela primeira vez, eu não era apenas a filha do empresário Roberto Rodrigues. Eu era simplesmente Amanda, sobrevivente, mulher, dona da própria história. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. A empresa da família perdeu contratos importantes, e minha mãe vendeu a casa onde crescemos. Bianca se mudou para o interior com um namorado novo, talvez fugindo da vergonha. Não tentei contato. Minha avó, que havia se recuperado aos poucos, decidiu morar comigo e com tia Rita. As tardes passaram a ser tranquilas, cheias de risadas e conversas que eu nunca imaginei ter. Às vezes, ela olhava para mim e dizia: eu sabia que um dia você quebraria o ciclo, minha filha. Fiz questão de recomeçar do zero. Aluguei um pequeno apartamento em Pinheiros, voltei ao trabalho com o apoio dos colegas e comecei terapia com uma psicóloga indicada pela delegada. O processo de cura era lento, cheio de recaídas. Às vezes, eu ainda acordava assustada com o som de passos atrás de mim, imaginando que ele estava ali. Mas logo lembrava, ele não podia mais me tocar. Certa tarde, recebi uma carta da penitenciária. Reconheci a caligrafia do meu pai. Pensei em jogar fora, mas acabei abrindo. As primeiras linhas eram frias, calculadas: fui condenado por algo que você acredita ser verdade. Espero que um dia entenda o que fez com a nossa família. Não consegui ler até o fim. Rasguei a carta em pedaços e a joguei fora. Aquela não era mais a minha culpa para carregar. Pouco tempo depois, minha mãe me procurou. Pediu para me encontrar num café discreto no centro. Quando cheguei, ela parecia mais velha, o rosto cansado, sem a maquiagem impecável que sempre usava. Eu não vim me justificar, disse ela, olhando para a xícara. Só queria dizer que te ouvi no tribunal. E, pela primeira vez, percebi que nunca te defendi. Aquilo me pegou de surpresa. Não era um pedido de perdão completo, mas já era um começo. Eu não quero te odiar, mãe, respondi. Só quero viver em paz. Ela concordou, os olhos marejados. Eu espero que você consiga. Depois daquele dia, nos falamos algumas vezes por telefone, de forma educada, mas distante. Era o máximo que eu podia oferecer. No aniversário da condenação, voltei ao Hospital Santa Elisa. Entreguei flores à equipe que havia me ajudado e um presente especial à enfermeira Marlene. Se não fosse por você, tudo teria sido encoberto, disse, emocionada. Ela sorriu, humilde. Eu só fiz o que era certo. Mas você teve coragem. Saí dali e caminhei até o saguão onde tudo começou. As escadas, o chão, as paredes, tudo parecia menor. O medo que antes me paralisava havia se transformado em algo diferente, força. Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento e escrevi em meu diário: durante anos, me ensinaram que amar a família significava aceitar tudo em silêncio. Hoje, eu entendo que o verdadeiro amor começa quando a gente se escolhe. Eu me escolhi. A cicatriz no pulso ainda doía em dias frios, mas era o lembrete de que sobrevivi. E quando alguém me pergunta se perdoei, respondo com sinceridade: não sei se perdoei, mas aprendi a viver sem precisar do perdão deles. Hoje, meu nome não carrega mais vergonha. Carrega história, coragem e renascimento. A dor que um dia me quebrou foi a mesma que me moldou. E se algum dia eu voltar a passar por aquelas escadas, não será com medo, será para lembrar que foi ali, naquele chão frio, que eu morri uma vez, e renasci pela primeira vez como Amanda.
Se essa história te tocou, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder histórias reais e emocionantes como a da Amanda. Muitas vezes, a dor vem de onde menos esperamos, e encontrar força para enfrentar quem mais amamos exige coragem. Amanda teve a dela, que enfrentou o próprio pai, e no fim, até a mãe percebeu o peso das escolhas que fez. E você? Faria o mesmo que a mãe de Amanda fez, voltaria para tentar se reconciliar depois de tudo, ou cortaria qualquer laço de vez? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa passar nos comentários e deixar um coração no seu. Não esqueça de compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir que, por mais dolorosa que seja a verdade, ela sempre liberta. Seu apoio é o que mantém este canal vivo e me motiva a continuar trazendo histórias fortes, cheias de emoção e superação.